Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Eu já aproveito nesse início, do nosso episódio, convidar você a compartilhar nosso conteúdo assim que você ouvi-lo, a dar um like. E assim o YouTube vai levando o nosso conteúdo mais à frente. Nós falamos do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E toda segunda-feira nós falamos com o apóstolo Neuci José Rorato, que traz um compartilhar de sabedoria, de entendimento, traz direção para a semana. A gente fala sobre a vida, a gente fala sobre amor, a gente fala sobre tudo que é possível para que você possa viver uma vida melhor. Então seja bem-vindo, bom dia, pastor. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem, nos seguem e que tenhamos um bom dia mesmo, um lindo dia. Sabia que é na soma dos dias, é na gestão de cada dia que nós construímos coração sábio. Sabedoria, ela é construída. Ela não vem como um pacote pronto, um disquete, coisa e tal, um programa. Não, ela é uma semente que no dia a dia a gente regando ela e a sabedoria a gente vai descobrindo quando há interesse de descobrir. Tem que buscar, né? No episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre essa questão que nós estaríamos falando nos próximos episódios, sobre essa questão de construção. Tudo na vida da gente é uma construção. Nada acontece assim, por um acaso. Os jovens têm uma palavra que eu acho interessante, eles dizem assim, do nada apareceu tal coisa. Do nada isso aconteceu. Não existe do nada, gente. Tudo é algo que já foi premeditado, planejado intencionalmente, ou não foi planejado, mas a pessoa, como não se planejou, deixou as coisas acontecerem, né? E aí tem que gestar os fracassos, as dúvidas, as frustrações, então. E nós falávamos sobre essa questão, de nós termos essa sabedoria para administrar a nossa vida e para que, de fato, nós possamos viver melhor. Falamos sobre vida intencional, o apóstolo trouxe alguns exemplos sobre isso, de termos uma vida realmente firmada, equilibrada, no reino de Deus. Então, apóstolo, a gente terminou o episódio da semana passada falando sobre, de certa forma a palavra seria altruísmo, mas eu diria sobre a maturidade de você gerar planos, fazer planejamentos, pensando nas outras pessoas, e que muitas vezes nós não conseguimos concluir os nossos planos e projetos porque eles estão todos envolvidos conosco mesmo. A gente não tem um plano social do negócio. Todas as coisas são para o nosso bem. Vamos continuar esse assunto? Podemos. Tem muita água nesse manancial. Amém. É um assunto tremendo, é um assunto muito, muito necessário. Porque a maioria está esperando que a vida lhe dê. Não, a vida devolve. E agora, o que você quer que a vida lhe devolva? Construa. Quer uma boa casa? Aprenda a construir ela. Quer um bom conhecimento? Busque ele. Quer ter uma saúde saudável? Administre. Tome cuidado. Aprenda não só o que deve fazer, mas o que não deve fazer. Por isso que o ser humano, ele tem uma capacidade de conhecimento do bem e do mal. E é na gestão dessa primeira capacidade que Deus nos deu, e que é a mais importante até hoje, que está em nós chamada de consciência. Porque a consciência, ela de imediato ela sinaliza se é certo ou errado, se é bom ou é ruim, se vai lhe fazer bem ou vai lhe deixar desconfortável. Então, precisamos aprender a nos conhecer e começar a administrar bem as capacidades que Deus deu para o ser humano. Pois até para amar, precisamos desenvolver capacidades. Coração, alma, entendimento e força. São capacidades.
Porque se você achar que amar é só quando tem desejo, que é uma paixão que não vai terminar, e quando termina, que você está julgando aquela paixão que tem por amor, achando que é amor, ela é uma paixão porque está só de alma. Mas quando cair para o entendimento, por que cai fora ou se modera? Porque entra o entendimento. Se vale a pena continuar no relacionamento com entendimento ou continuar com aquilo que começou como paixão, às vezes um carro. Tem pessoas que são apaixonadas por carro. E quando vê, eu já passei por isso, já vi isso, que quando a pessoa é apaixonada por carro, ela passa alisando o carro, encerando o carro e bronqueando se até um passarinho faz alguma sujeira em cima. Então, precisamos desenvolver capacidades para termos uma boa gestão da vida. E também uma coisa interessante, nunca nos esquecer que nós somos uma tricotomia. Nossa vida é tridimensional. Temos a área material, temos a área social e a área espiritual. Porque nós temos um espírito que interage no mundo espiritual, temos a alma, que é a nossa capacidade, nossa faculdade para interagir nos relacionamentos, nas escolhas, e temos o nosso corpo para interagir fisicamente. Então, cada área dessas necessita de uma gestão. E como nós temos uma parte que é espiritual, que vem das nossas origens, porque de Deus viemos e para Deus retornaremos. Então precisamos cuidar disso aí. E quando se cuida da área espiritual, se busca a direção, a bênção, a orientação de Deus, também para a área social e material. E quem assim o faz, tem resultados. Por que muitos cristãos que conhecem Deus, e até mesmo os que não têm uma boa experiência com Deus, quando começa a ver resultados materiais, se vislumbram, fazem planos, projetam, investem, têm sonhos? Quero dizer que Deus usou para comigo de misericórdia. Quando Ele me salvou, eu era um peão de lavoura. Não via perspectivas de usufruir de riquezas, de posses. Mas eu comecei a acreditar na gestão divina, que tudo foi criado por Deus. Deus é que é dono de tudo. Eu, à medida que eu fui vendo e tendo necessidade de ter melhoras, quanto a meu primeiro desafio. Meu primeiro desafio era ter, naquele tempo não tinha automóvel como tem hoje, mas o meio de transporte no interior era animal, cavalos. E nos lugares já mais plano, a bicicleta. E eu vendo a necessidade, eu pedi para Deus uma bicicleta para poder assistir os cultos que eram um pouco mais distantes. Aí comprei uma usada. Aí vi que ela às vezes me deixava na mão. Senhor, eu preciso de algo melhor para não chegar atrasado nos cultos. E sabe qual foi a bênção que eu recebi? Eu comprei a melhor bicicleta do mercado na época. A bicicleta mais linda que estava
de amostra na loja. Parecia um pinheirinho, pois tinha tudo. Aí depois, vendo necessidade, eu me envolvendo em servir a Deus, eu fui pedindo algo melhor. Pedi um carro. E assim a minha vida foi tendo sucesso, foi tendo resultado diante da circunstância. E naquele tempo aí de 50 anos passados, aí eu não tive mais medo, pastora, de fazer alvo, fazer propósito. Eu sonhei em ser, mas eu sonhei em ser para poder. Poder o quê? Ajudar. Poder o quê? Ser solução. Poder o quê? Abençoar. E como prova, comecei o meu comércio, e eu, quando tinha comércio, eu mantinha programas de rádio, eu mantinha seminarista no seminário, se preparando para a obra, eu ajudava campos missionários. Lembro-me de uma ocasião que, por exigência bancária, o banco exigiu que eu fizesse seguro da loja, pois eu estava pegando um capital de giro. Chamei a corretora e quando me deu o valor daquele seguro, não, eu não vou investir esse valor. Se Deus não guarda, é em vão tudo. Eu já tinha uma boa base de conhecimento bíblico, conhecimento dos princípios. Eu avaliei, por que eu vou investir tanto num seguro para apenas preencher um cadastro de banco ou uma exigência de cadastro de banco? Não. Eu vou investir em missões e Deus vai cuidar, guardar. E nesse período que eu tive loja, 3 vezes tentaram arrombar e nunca conseguiram. A única vez que conseguiram levar algumas coisas, eles levaram da minha loja e foram arrombar o mercado, e lá no mercado foram pegos e todo o material que tinham levado da minha loja voltou para a minha loja. Então, é bom fazer plano. E o plano dá certo se Deus fizer parte de seus planos. É bom sonhar, é bom projetar a vida, é bom se preparar para a vida, mas com um propósito. Qual é o propósito que você tem? Em querer ganhar mais? Em querer ter carro melhor? Em querer uma mansão? Em querer um sítio? Em querer casa na praia? O reino de Deus estará fazendo parte dessa gestão de vida? Por que muitos cristãos são abençoados na igreja e no momento em que parte para essas aquisições, abandonam a igreja e depois acabam indo à falência? Por quê? Primeiro, foram abençoados porque eram envolvidos com Deus, com a sua obra, com a comunhão no corpo, que é a igreja, mas depois que se acharam bem abastecidos, bem fortalecidos, ir na igreja é perder tempo. Quero dizer para todos aqui, Deus não é Papai Noel, que a gente só pede presente para Ele. Deus é como um pai, que quanto mais você se torna bem-sucedido, mais comprometido deve estar. Porque um filho que tem sucesso é porque teve um pai que o preparou. E você, como cristão, se é abençoado, não dê as costas para Deus e não deixe o reino de Deus de fora
das bênçãos materiais que você tem ganhado, que você conquistou, que você adquiriu. Porque pegar as coisas que de Deus tem recebido e está usufruindo para ego, para a carnalidade, para prazeres do pecado, para as ilusões do mundo, isso termina mal. E a pior desgraça de um ser humano é ter sido abençoado e depois ficar na miséria. Na escassez, né? Isso pesa. Tem é um ditado que muita gente fala e que eu acho que ele faz muito sentido nesse momento. Que diz assim, ó: dinheiro sem missão é maldição. Dinheiro sem a missão, para o motivo pelo qual, né, sem propósito, ele se torna uma maldição, ele nos leva à escassez. E também eu lembro que, já até faz tempo que o senhor não fala isso, mas o senhor falava com mais frequência, uns tempos atrás, de que tudo aquilo que a gente fizer demais quando a gente tem uma determinada fase na vida, a outra fase a gente vai ter de menos para fazer, né? Exato. Então, é justamente essa coisa, quando você não sabe se administrar na gestão da vida e você faz coisas que não deveria fazer numa fase e faz de cabeça. Porque tem gente que quando entra numa coisa, né, pastor? É de cabeça. Então, ela não consegue se autodominar, né, ter sua autogestão, quando termina aquela fase, porque a nossa vida é fase. São feitas de fases, ciclos. Tem tempo de validade ainda. É, tudo. Então, quando chega no outro ciclo, a gente vive um tempo de escassez, porque não soube administrar. É a mesma coisa a questão financeira. Você está numa fase boa, você está conseguindo aproveitar a oportunidade, está tendo a condição, né, de juntar um valor, de dar um sentido ali para a tua vida, de melhorar até, por que não dizer, de ter um pouco mais de conforto, mas sem exagero, porque aí ele tem dinheiro para ter mais conforto, mas aí ele vai lá e compra um helicóptero. Ele não consegue ter uma medida, né? E o senhor falava isso no início, que às vezes o dinheiro ele faz isso, ele faz a pessoa perder o propósito. Eu lembro-me que atendi uma mulher. Ela veio muito chateada e ela queria separação, né? Normalmente, quando vem falar comigo, quer separação. Porque ela disse que o marido dela tinha comprado um carro. E eles só tinham um carro na família ainda. Eles estavam naquele ponto, pastor, que eles tinham saído da fase heróica de ter uma empresa e tinha ido para lá a fase de consolidação. Eles já estavam tendo algum retorno, né? E ele comprou um carro para a família. Só que assim, ó, às vezes ela saía com o carro e quando ela colocava de volta o carro na garagem, ele ia recebê-la e ele fazia a volta no carro, olhando se tinha alguma coisa, algum arranhão ou qualquer coisa, os pneus. E ela ficava constrangida com aquilo, porque o carro era mais importante do que ela, né? E aquilo foi, né? Então, ela já saía, eu acho que até depois ela andou batendo, mas ela já saía com o medo de qualquer coisa acontecer, né? Só que aquilo estava cobrando um preço do casamento dele, né? Então, como é importante a gente ter essa centralidade. E o último ponto que eu quero, antes de passar de volta para o senhor, falar, é que o senhor falou na sua fala sobre orar com entendimento, fazer um voto com Deus com entendimento, e o quanto a oração associada com a boa intenção do coração, ela traz retorno, né? É uma realidade isso. Eu seguido sou procurado, pessoas que querem dar uma guinada na vida, começar um negócio, fazer um investimento. Então vem bem empolgado, eu creio. Aí eu deixo falar, passar tudo o que planejou, o que pensa. Eu digo, tudo bem, você está certo. Se Deus fizer parte da sua vida, da sua empresa, pode ir sem medo. Mas se Deus não fizer parte, olha, é sério o assunto. E o perigo é que quando aumenta as riquezas, muda o foco.
Quando não se tem nada, se confia em Deus, se pede para Deus, se busca em Deus solução, orientação, e depois que tem solução, por exemplo, nós vivemos aqui com uma igreja, é uma igreja para inteligente, uma igreja que o povo que leva a sério a palavra prospera. Sabe quando é que os nossos irmãos procuram um pastor para orar? Depois que usaram o plano de saúde, depois que os exames já deram que o assunto é grave, aí eles procuram, aí eles aplicam a fé. A fé é a primeira ação que deve cada um ter. Por exemplo, é muito comum hoje essas convulsões, febre alta em criança, e logo vão para a UPA, ou vão lá para o seu plano de saúde, ou vão mais longe, vão logo, pagam uma consulta particular de um pediatra. E tu sabe que a maior parte dessas febres altas, essas convulsões em criança, é desajuste do casal? Isso dá MBCVcast só disso. Mas barbaridade. E aí eu vejo aí o diabo fazendo isso, o devorador fazendo isso, para tirar, para roubar a bênção que Deus já tinha dado para essa família, para esse casal. Mas porque Deus ficou em segundo plano, então confio no médico, confio no plano de saúde, confio no dinheiro, confio no status, na postura, na influência que tem de conseguir as coisas. E Deus fica lá em segundo, terceiro, quarto, quinto ou fora dos planos. Infelizmente, isso acontece. Então, a prosperidade é uma bênção, é uma recompensa pelo comprometimento que uma pessoa tem com o reino de Deus. Prosperidade. Por isso Tiago falou isso, que ele diz que todo aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo apenas ouvinte e esquecido, mas dedicado, praticante, aí vem a recompensa. Este será bem sucedido no que realizar. O Salmo 1 também fala muito sobre prosperidade, sobre bem-aventuranças, porque a vida é uma aventura. Mas quem está na obediência a Deus tem as aventuras sempre bem-sucedidas. Mas ela começa com escolhas que se faz. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E quem faz parte, que diariamente se relaciona com a palavra, ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e nem mesmo em ano de crises, de escassez, vem a sofrer. E também diz que tudo quanto fizer será bem sucedido. E diz também que os ímpios não são assim. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Por que muitos se saem da igreja, se espalham? Por quê? Porque não tem prazer na lei de Deus, é uma parte. E a outra parte é porque vivem debaixo de conselho dos ímpios, vive envolvido no caminho de pecadores e vive em roda de escarnecedor. Cuidado. O sucesso é a recompensa por ter feito uma boa escolha, por ter tido coragem
de fazer a escolha e seguir a escolha que tomou. É que alguns podem estar imaginando que nós estamos falando só de dinheiro, né, pastor? Mas não, a prosperidade que a Bíblia ensina é uma prosperidade assim, ó, em todas as áreas. Onde, por exemplo, ter paz no coração é uma prosperidade. Quando você não tem paz, aliás, tudo aquilo que tira a tua paz é muito caro. É muito caro. Então, a gente não está falando aqui só de dinheiro. A gente está falando de ter uma vida equilibrada. Mas eu acho que isso aí é assunto para o próximo, que a gente poderia conversar sobre isso, pastor. É assim, ó. Tá. Como é que essa pessoa pode vir a ter uma vida equilibrada? Porque, normalmente, quando as pessoas chegam na igreja, elas chegam quebradas. Alguma área da vida, se ela veio para a igreja, é porque alguma área da vida dela faliu. Salvo alguns casos. Existem alguns casos. Mas aí não tem nada a ver com o dinheiro, porque a pessoa pode chegar aqui milionária, mas a área relacional dela é um desastre, que normalmente é assim. Né? Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela se isola. Né? Ou então ela faz isso que o senhor falou. Ela começa a se juntar com pessoas que em roda de escarnecedores, aonde vão só usufruir do bem que ela tem, né? Mas aí chega no ponto da decepção e também, né, vai buscar uma ajuda. Mas eu acho que a gente poderia falar isso num próximo, se o senhor quiser. É sobre essa questão assim, ó, eu vim para a igreja, eu tenho alguma área da minha vida que está falida, e mesmo depois que tu tá na igreja, muitas vezes tu ainda fazendo essas avaliações de 6 em 6 meses aí, tu vê que tu tem áreas que ainda estão em falência, que precisam ser cuidadas, né? Mas como é que a gente vai permanecer na igreja? Só a palavra, eu vim o culto é o suficiente para que eu possa ter essa transformação total da minha vida? É uma situação que poucos querem entender. A palavra, ela tem o poder. E o poder que está na palavra vai transformar, vai mudar, vai trazer solução se aquela palavra for praticada. Não simplesmente o saber. Tá? Tem muita gente que sabe muita coisa e está passando fome. Não trabalha, não se exercita, não faz o óbvio. Então, o poder está na prática da palavra. E muita gente dentro da igreja que continua na mesmice ou que piora, com certeza não tem praticado a palavra que tem ouvido, os ensinos que tem aprendido. Então, o poder está na palavra. E a recompensa, a bênção, é a recompensa da prática da palavra. Quem escolhe não estar em conselho de ímpio, em caminho de pecador, em roda de escarnecedor, mas se ocupa com a palavra, a lei de Deus, a vida desta pessoa é como uma árvore. Uma árvore junto a um ribeiro de água não se esforça para dar fruto. O fruto vem ao natural. A riqueza, ela produz riqueza ao natural. Então, quando existe esse ajuste à palavra, o dinheiro é consequência, a paz é consequência, o estar de bem com a vida é consequência, ser feliz é consequência, ser bem-sucedido em tudo que empreender é uma consequência. É uma recompensa de estar praticando a palavra de Deus. É isso aí. Tô aqui anotando algumas coisas que eu acho importante, né? Porque a gente vai falar no próximo, tá, gente? Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui para a gente fechar esse assunto. O exemplo prático disso, pastor. A pessoa tem lá os seus laços de amizade, que ela viveu a vida inteira com aqueles amigos mais próximos e tal, faz festa com eles, faz churrasco com eles, enfim,
se encontra com eles toda sexta-feira, todo sábado, normalmente a faixa etária aí de 30, 40, vai no jogo de futebol, por exemplo, os homens, as mulheres têm a confra com as amigas, enfim. E aí a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus e ela começa, pela palavra, a palavra começa a limpar, né? Ela vai ouvindo a palavra vai limpando. E aí ela começa a fazer esses comparativos. Não, mas lá onde eu tô, lá o pessoal fala palavrão, lá o pessoal tem uma outra linguagem, né? Então, o que a gente está falando aqui é que não ser um ouvinte esquecido, mas um praticante operoso daquilo que ouviu, é você fazer essa avaliação. Quem são os meus amigos? Quem são a roda dos meus amigos? Aonde que eu ando me sentando? E ter coragem, né, pastor, de se levantar dessa roda de amigos que não está edificando. Então, isso é um desafio. Mas a gente pode falar nisso no próximo, né? Podemos sim. Deus abençoe. Até a próxima semana. Tchau.